Olá, queridos e queridas! Este é o programa A Mensagem por Elas, que vai ao ar todas as sextas às 22 horas e tem reprise aos domingos às 8 horas. Eu sou Miriam Grittner e é um prazer partilhar com você a palavra de Deus. Se você colocasse seus momentos de calmaria num prato e os de tempestades em outro prato da balança, qual pesaria mais? Você tem mais momentos difíceis ou momentos fáceis? Como é que você reage quando enfrenta dificuldades? Fica em desespero ou respira e diz, vai passar? Os psiquiatras e psicoterapeutas costumam ensinar técnicas de relaxamento para momentos de angústia e ansiedade. E elas são úteis, mas quero partilhar com você uma das histórias que mais me inspiram e me enchem de confiança nos momentos difíceis. Quer saber que história é essa? Nós vamos para um breve intervalo e você pode aproveitar para convidar um amigo ou amiga que esteja precisando ouvir a palavra de Deus neste momento. Vai lá, mande uma mensagem rapidinho para ele ou para ela que já já nós voltamos. Faz 5 meses que eu perdi meu pai. Foram momentos muito difíceis. Aliás, nós ainda estamos lidando com o luto. Meu pai foi um homem que nos deixou um legado muito grande de dependência de Deus, de compromisso com o Senhor, de fidelidade a Deus. Muitas coisas que eu aprendi, eu devo a ele, a vida de oração dele. Muitas vezes enfrentava suas tempestades, suas lutas, sozinho, as suas fragilidades que havia trazido da infância, de sua família, mas ele sempre buscou esse amparo, ele sempre buscou. Voltamos. Eu não disse que seria rapidinho? E aí, mandou a mensagem para aquela pessoa especial, convidando-a para estar aqui com a gente? Ainda não? Então vai lá que ainda dá tempo. Me permita fazer uma pergunta a você. Você acredita que Deus sempre nos ouve? Muitas pessoas duvidam que Deus realmente ouça suas orações. Você mesmo já deve ter se sentido assim algum dia, ou deve ter encontrado alguém que esteja enfrentando essa dúvida. E é natural do ser humano achar que Deus, em sua grandeza, não se importe, não se preocupe com seres humanos tão pequenos, tão falhos como nós. Hoje eu quero trazer a você, querido, querida, a certeza de que Deus ouve a cada um de nós. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista Esperança. Deus me ouve? Nela você terá certeza de que Deus ouve sim a cada um de nós. Essa revista é gratuita. Se você desejar, é só mandar uma mensagem para esse número, 12 98244 4449. E vai receber sem custo nenhum aí em sua casa essa bênção de Deus para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, neste momento nós vamos abrir a sua palavra. Envie o Espírito Santo para que possamos compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Quero meditar com você sobre o episódio de Jesus enfrentando uma tempestade. Nessa história, encontraremos aquele que tem o poder de desacelerar o nosso coração abalado e nos trazer a mais inexplicável paz. Quero abrir a palavra de Deus em Marcos 4, verso 39, e quero ler esse texto com você. Marcos 4, 39. Veja o que está escrito lá.
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Era finalzinho da tarde. Jesus estava muito cansado. Durante todo o dia havia curado, ensinado e ajudado uma multidão de pessoas aglomeradas ao seu redor. Mal tivera tempo para comer. Fora isso, a crítica perversa e a calúnia dos fariseus tornavam seu trabalho muito mais pesado. Então, ele despediu a multidão e convidou os discípulos a atravessarem o lago, onde havia poucas habitações e poderiam encontrar um pouco de descanso. Vamos interromper a história? O descanso é tão importante que o Salvador não menosprezou. Além do descanso sabático, ele se retirava para a solitude ou em companhia de seus discípulos para descansarem. Às vezes, é necessário afastar-se do barulho, da agitação, do trabalho intenso. O tempo em que nós vivemos, em que muitos acabam glamorizando o excesso de trabalho, não? Alguns têm essa tendência mais exacerbada de serem obcecados pelo trabalho, os workaholics, e se tornam reféns dessa busca pela recompensa por excesso de trabalho, que faz indivíduos focarem nele como a única ou maior fonte de propósito e prazer. E o resto perde a relevância. A saúde física e a saúde mental não resistem a esses níveis de cortisol altos. Vem insônia, exaustão emocional, vem sentimentos depressivos, vem mais ansiedade e a temível síndrome de burnout. Nosso valor próprio não deve estar ligado ao excesso de produtividade. Ter momentos de descanso e ócio criativo não nos deve gerar culpa. Jesus nos ensinou a descansar. Jesus e seus discípulos entraram no barco e foram levados lentamente pelas ondas no mar da Galileia. Na verdade, esse chamado mar é um extenso lago de água doce, muito conhecido como Mar da Galileia, formado por água doce e onde ainda hoje se pescam tilápias e outros peixes. Jesus, vencido pela fome e pelo cansaço, deitou-se na polpa da embarcação e, embalado pelo tranquilo sobe e desce das ondas, adormeceu. Estava fresquinho e tudo parecia ir muito bem. Então anoiteceu. De repente, nuvens escuras e um vento forte anunciavam uma grande tempestade a caminho. E então as ondas cresceram e começaram a bater furiosamente, sacudindo com violência o barco dos discípulos, enchendo-o de água, quase o afundando. Os discípulos eram jovens e fortes, acostumados à vida de pescadores. Tempestades não eram novidade para eles, mas daquela vez tudo o que sabiam parecia nada valer. Eles começaram a ficar preocupados. Imagino que, como machos que queriam ficar bem na fita, fizeram todo o possível para mostrar coragem e força diante da adversidade. Nenhum deles queria ser o primeiro a amarelar. Mas a situação estava piorando. Nenhum deles já experimentara ondas tão altas e águas tão agitadas. Então, eles não conseguiam mais esconder o desespero. Estava escuro e não enxergavam nada. Pedro, provavelmente o mais velho deles, pode ter sido o primeiro a gritar: "Vamos afundar, estamos perdidos!" E os demais cederam ao desespero. Sentiam-se visivelmente perdidos. Nessa agitação toda, eles não haviam percebido Jesus. Onde estaria ele e o que estaria fazendo? Afinal, fora ele que os convidara a atravessar o lago. Lembrando-se da presença de Jesus no barco, tateando no escuro e aproveitando algum flash de relâmpago, encontraram Jesus na popa. Chamaram o mestre e ele nem se mexeu. Sentindo-se abandonados, perceberam incrédulos que Jesus dormia. Como assim? Estamos quase naufragando e ele dormindo? Como ele consegue isso?
Um clarão mostra o mestre dormindo completamente imperturbado pela tormenta que os ameaça destruir a todos de uma vez. Inconformados, os discípulos o acordaram e, competindo com os assustadores assobios do vento, do estrondar dos trovões, gritaram: Mestre, mestre, não vê que estamos para ser engolidos por essas ondas? Eles gritam cada vez mais alto, estão desesperados: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Serenamente, sem uma nota sequer de desespero, Jesus ergueu as mãos e, sob sua ordem, a tormenta cessou. As ondas voltaram à calmaria, as nuvens se dispersaram e eles puderam ver as estrelas brilhando no céu novamente. O barco retoma seu lento balanço sobre o calmo lago. Não, queridos, Jesus não se manteve acima do desespero naquela tempestade por ser Deus. Ele não fez uso de sua divindade, senão que sentido faria isso para nós? Jesus não se desesperou, sabe por quê? Porque confiou no amor e no cuidado do Pai, que ele tão bem conhecia. Assim eu posso, com toda convicção, dizer a você agora: se Jesus pôde ter calma na tempestade, eu e você também podemos, porque o mesmo Deus está à nossa disposição para nos dar paz em meio à tempestade. Quantas vezes nos flagramos envoltos em preocupações imaginárias ou mesmo reais? Preocupação não é necessariamente um mal, pode significar força, interesse, valorização pela vida, mas ser vítima da preocupação excessiva esgota a nossa energia física e emocional e terminamos infelizes e doentes. Dormir durante a tempestade como mestre é ter a tranquilidade de que já fizemos nossa parte e agora confiamos que nosso amoroso Pai cuidará do restante, ainda que seja diferente da forma que gostaríamos. Dormir na tempestade é reconhecer que não estamos sozinhos, porque um Deus repleto de amor vela por você e por mim. Ele está interessado em todas as nossas questões. Sim, você e eu podemos, como mestre, dormir na tempestade. Podemos colocar nossas preocupações nas mãos do generoso Pai e descansar. Podemos dormir embalados pela confiança de que Ele está acima de quaisquer problemas e pode controlar a situação e nosso ansioso coração. Mas Jesus precisava provocar ainda mais seus discípulos. Após a calmaria voltar, com um certo tom de frustração, Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Opa, Jesus, como assim? Não entendi. Eu estou no meio de uma tempestade, prestes a morrer afogada, e o Senhor pergunta por que sou medrosa? E se não tenho fé? Sou ser humano, né, Senhor? Os discípulos emudeceram. Nem mesmo Pedro teve coragem para expressar o pavor que enchia seu coração. Por que você é tão medroso? Por que você é tão medrosa? Você não tem fé? Essa pergunta também é para você. Assim como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, devemos também descansar. Se os discípulos tivessem confiado nele, não teriam se desesperado. Eles teriam conseguido se manter calmos. O pavor que sentiram indicou incredulidade. Enquanto se esforçavam para se salvar, esqueceram Jesus. Eles só se lembraram dele no auge do desespero. Quantas vezes também fazemos isso? Quando as tempestades se levantam e estrondam relâmpagos, as ondas dos planos interrompidos, das perdas, das tentações, e então tentamos lutar sozinhos, nos esquecemos de que existe alguém que pode nos valer. Confiamos em nossa própria força, até que nos foge a esperança e estamos prestes a afundar. E aí clamamos a Deus. Sabe,
ele fica assim magoado por nossa incredulidade e pela confiança em nós mesmos, mas ele nunca deixa de nos prover o auxílio de que necessitamos. As palavras de paz ditas por Jesus, aquele que mandou as ondas se aquietarem, foram dirigidas também a você e a mim. Eu imagino que enquanto eu falava de Jesus na tempestade, você possa ter se lembrado daquele hino, Mestre, o mar se revolta. Cada vez que medito sobre essa história, esse hino me vem à mente. Ele é um hino clássico cristão composto em 1874. A letra foi escrita por uma jovem chamada Mary Ann Baker. Ela tinha 43 anos. E a música foi composta por Horatio Richmond Palmer. Mary Ann era membro da Igreja Batista em Chicago, nos Estados Unidos. E ela descreveu a própria experiência enquanto escrevia esse hino. O pastor de sua igreja lhe pedira para preparar canções sobre o tema que seria abordado nas aulas da escola dominical. E um deles era esse tema, Jesus restaura a tempestade. Mary havia recentemente passado por uma tempestade pessoal. Ela tinha um irmão e uma irmã. Seu irmão, muito querido, bondoso e de caráter íntegro, havia adoecido da mesma doença que levara seus pais anos antes. E ele havia viajado para uma região quase 2.000 quilômetros distante delas para sair do frio e encontrar cura no ar ameno, ensolarado, mais ao sul do país. Mas, de repente, ele piorou. Mary também estava doente e não pôde ir até o irmão. E durante 2 semanas, os telégrafos levavam mensagens de Mary e sua irmã, as quais ansiosas aguardavam as respostas do irmão. Então, uma mensagem deixou o coração das irmãs cheio de dor. Ele falecera. Embora Mary conhecesse a bendita esperança e acreditasse em Jesus desde a infância e sempre quis dar ao Mestre uma vida consagrada e obediente, tornou-se perversamente rebelde em suas próprias palavras. Foi tomada por um sentimento de que Deus não se importava com ela. Por que um Deus de amor permite o mal e a dor? Mas com o tempo, a própria voz do Mestre acalmou a tempestade de seu coração e ela experimentou uma fé mais profunda e uma confiança mais aperfeiçoada. Após essa experiência, ela passou a dedicar mais tempo e esforço como membro da União Feminina de Temperança Cristã, um grupo que, na época, lutava contra a venda de bebidas e a sociedade já sentia os efeitos maléficos das bebidas alcoólicas. O coração de Mary foi curado plenamente, extravasando em gratidão a Deus por não decepcionar a todos quantos desesperados na tempestade o buscam. Foi com esse sentimento que ela escreveu a letra desse hino, sem saber quão longe sua composição iria. Esse hino passou a ser usado em serviços funerários realizados em todos os Estados Unidos. Atravessou os mares e passou a ser cantado em terras distantes. Quando uma experiência espiritual profunda e reconfortante é compartilhada, ela também alcança outros, levando conforto. E é o que esse hino tem feito. Queridos, queridas, por mais furiosa que seja a tormenta, por mais que você esteja sofrendo, quando gritamos a Jesus, Senhor, salva-me, nós temos a promessa do livramento, não apenas das tormentas pelas quais passamos, sem que tenhamos plantado isso, mas também as tentações do inimigo nós podemos vencer. Deus não nos abandona
Deus não deseja que nós façamos as coisas do nosso jeito medíocre. Muitas vezes fazemos escolhas erradas e colhemos as consequências, mas mesmo assim, a sua graça, que reconcilia a alma com Deus, acaba com a luta da paixão humana e em seu amor, o coração encontra paz. Você se lembra o que está escrito em Romanos 5:1? Vamos ler? Aqui na minha Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importam as escolhas que você fez, se você aceitou a Cristo, Ele pode dar paz a você. Faz 5 meses que eu perdi meu pai. Foram momentos muito difíceis. Aliás, nós ainda estamos lidando com o luto. Meu pai foi um homem que nos deixou um legado muito grande de dependência de Deus, de compromisso com o Senhor, de fidelidade a Deus. Muitas coisas que eu aprendi, eu devo a ele, a vida de oração dele. Muitas vezes enfrentava suas tempestades, suas lutas, sozinho, as suas fragilidades que havia trazido da infância, de sua família, mas ele sempre buscou esse amparo, ele sempre buscou esse Deus que acalma as tempestades, e ele procurou transmitir a nós. Era um dia comum, e a minha irmã disse que ele não estava passando bem e o levou para o hospital, teve um mal súbito, e nós começamos a ficar preocupados, vários exames, ele não estava bem, de repente começou a ter, os resultados começaram a acelerar, e de repente nós tivemos o nosso paizinho ali na iminência da morte, e nós nos comunicando pelo WhatsApp, cada um estava num lugar, se ajustando para tentar correr até Sorocaba, onde ele estava internado. Havia ido no dia anterior para o hospital e nesse tempo havia distribuído muitos livros para os médicos, enfermeiros e todos aqueles que entravam ali no quarto para levar o lanche, o almoço. E teve um momento que a médica chegou e disse: nossa, como seu Paulo, que o senhor está assim conversando, olha aqui os resultados dos seus exames. Mas eu tenho certeza de que Deus estava ali acalmando a tempestade do meu pai. E assim, Ele também acalmou a tempestade do nosso coração. Foi um dia muito triste, mas foi um dia que nós pudemos relembrar tantas coisas que o nosso pai tinha deixado para nós. Ele gostava muito de comprar várias caixas de livros que pudessem falar do amor de Cristo, para partilhar com as pessoas aquele amor que ele tinha conhecido, aquele amor que tinha transformado o seu coração, aquele amor que ele tinha partilhado com a sua família. E ele gostava. E nos seus últimos meses, eu me lembro que ele também gostava muito de fazer melado. Ele fazia isso na época da pandemia também, para que pudesse comprar cestas básicas para ajudar as pessoas mais carentes. E o nosso pai se foi. Um dia triste, choramos bastante, mas a gratidão a Deus por sentir a presença do Cristo que acalma a tempestade, o Cristo que acalmou a tempestade de Mary Ann, Ele também acalmou o nosso coração, porque nós tínhamos a certeza de que Ele estava nos acompanhando. Ele estava no nosso barco, Ele estava aconchegando o nosso coração, para que nós pudéssemos continuar seguindo esse legado, partilhando às pessoas o amor de Deus, que muitas vezes nos permite fazer escolhas erradas, mas nos perdoa, mas nos ama, mas nos convida a uma vida nova, mas nos dá paz, nos dá alegria, porque essas coisas são virtudes do Espírito. E quando nós estamos com Cristo,
nós recebemos essa paz. Nós somos acariciados por esses presentes de Deus. E nós, então, estaremos vivendo no Espírito, experimentando aquilo que Jesus experimentou quando esteve na tempestade. Ah, querido, quanto eu desejo isso para você. Talvez você esteja experimentando dificuldades no seu casamento, dificuldades no seu trabalho, dificuldades no relacionamento com os filhos. Peça para esse Deus que acalme a tempestade do seu coração também. Ele tem lições a ensinar a você. Ele deseja que você aprenda a depender dele, independente das tempestades. Ele quer que você sinta a segurança que ele está com você mesmo no sacudir das ondas. Você pode ter paz, você pode ter alegria. Convide Jesus para estar no barco com você. Mas não se esqueça dele. Lembre-se sempre que ele está ali com você, mas ele está ali para acalmar exatamente nos momentos difíceis. Deus não é para nós simplesmente confiarmos se estamos na bonança, mas é na tempestade que nós realmente podemos provar o Deus que nós temos. E eu desejo que você tenha essa experiência. Ela está disponível para mim, está disponível para você. E ao você experimentar essa paz, você também vai poder partilhar a outros. Você também vai poder mostrar a outros que eles também podem sentir essa paz. É isso que Deus deseja para nós. Que Deus possa abençoar você. E eu gostaria de encerrar orando com você. Querido Deus, acalma, Senhor, a tempestade do coração que talvez esteja me assistindo agora. Ó Senhor, eu não sei a dor, não sei se é dor de perda, não sei se é dor de doença, mas o Senhor sabe, porque o Senhor já experimentou todas as dores, o Senhor já experimentou todas as tempestades e o Senhor é capaz de alcançar esse coração, trazendo paz, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tempestade. Por isso, Senhor, que o Seu Santo Espírito venha acalmar esse coração, venha trazer calmaria a esse coração angustiado, esse coração dolorido. Por favor, Senhor, eu rogo ao Senhor, crendo que o Senhor me ouvirá. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos e queridos, por vocês terem estado aqui conosco, mais este programa. Logo, logo nós voltamos. Espero que você tenha gostado e que você também possa compartilhar com um amigo ou com uma amiga essas palavras de consolo. Receba o meu forte abraço e até a próxima.